Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jorge Gonçalves, sou cirurgião dentista e criador aqui do canal Motivando Dentistas. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai bater um papo a respeito de quanto um dentista recém-formado, lembrando bem aqui, deixando bem enfatizado, tá pessoal? Um dentista recém-formado está ganhando aqui na cidade onde eu moro e também na cidade aqui onde a minha clínica está localizada. Mas antes de falar diretamente de quanto um dentista aqui está ganhando, né? Um dentista recém-formado está ganhando, eu quero falar com vocês a respeito de onde eu moro, da cidade que eu moro e da cidade aqui que a clínica está localizada. Justamente para vocês entenderem o porquê do valor que esses dentistas recém-formados ganham, tá? Então, isso aqui às vezes é uma referência que não pode ser aplicada em outros estados e eu vou explicar para vocês lá na frente o porquê também. O que acontece, pessoal? Eu moro no município de Rio das Ostras, tá? Fica aqui no estado do Rio de Janeiro, é uma das cidades aqui do Rio de Janeiro. E aqui é uma região onde as pessoas conhecem mais como região dos lagos. É a zona litorânea aqui do Rio de Janeiro. Aqui nós estamos próximos de cidades famosas, né? Cidades que muitas pessoas conhecem. Cidades que pessoas vêm de outros estados para poder visitar. Talvez vocês conheçam, talvez vocês não conheçam. A mais conhecida aqui é Búzios. Búzios, Arraial do Cabo. Arraial do Cabo, para quem não sabe, ele é considerado até o Caribe brasileiro. Tem praias paradisíacas, praias maravilhosas, praias lindas, belas demais. E eu estou muito próximo dessas cidades aqui. E o que acontece? Rio das Ostras é uma cidade turística. E outra coisa, é uma cidade com uma extensão territorial muito grande e com uma quantidade de habitantes muito pequena em relação à sua extensão territorial. Aqui nós temos, segundo a última estatística do IBGE, se eu não me engano, acho que bateu aqui 160 mil habitantes. Ou seja, é muito pouco habitante para uma extensão territorial muito grande. Só que mesmo sendo uma cidade com poucos habitantes, 160 mil, é uma cidade que tem dentista pra caramba. A cada esquina, a cada canto que você olha aqui, você acha um dentista, acha um consultório ou acha uma clínica. Mas enfim, lá na frente a gente vai conversar a respeito disso. E por que eu quis falar para vocês, pessoal, a respeito de Rio das Ostras? O que acontece? Rio das Ostras, ela está bem ao lado aqui de uma cidade chamada Macaé. Talvez algumas pessoas possam conhecer essa cidade de Macaé por nome, porque Macaé é considerada a capital nacional do petróleo. E por que ela é considerada nessa capital nacional do petróleo? Porque acontece, pessoal, a Petrobras, ela escolheu a cidade de Macaé para ser a sede das suas operações na Bacia de Campos. Ou seja, é uma cidade onde tem aproximadamente mais de 4 mil empresas, tá? 4 mil empresas, indústrias extremamente grandes, multinacionais, com empregabilidade muito grande, muitos funcionários. Então, Macaé é uma cidade que ela praticamente, a maioria dessas empresas prestam serviços para a Petrobras. E o que acontece, pessoal, em Macaé? Essas empresas fornecem plano odontológico para os seus funcionários. E vocês vão entender aonde o plano odontológico vai entrar nisso. Macaé é uma cidade onde o custo de vida é muito alto. Não é muito alto, mas é mais alto do que Rio das Ostras. E é uma cidade muito próxima, coisa que em 15, 20 minutos, saindo de Rio das Ostras, você está em Macaé, ou até menos, dependendo da velocidade que você vai de carro. Então, o Rio das Ostras acabou virando uma cidade dormitório dos funcionários, né, dessas empresas de Macaé. Então, como esses funcionários, a maioria desses funcionários residem na cidade de Rio das Ostras e eles têm plano odontológico, o que essas pessoas, né, o que esses funcionários fazem quando precisam de atendimento odontológico? Vai procurar atendimento por convênio, por plano. E quem atende por plano aí sabe dos problemas do plano. Então agora a gente vai entrar diretamente aqui no seguinte, pessoal, que eu separei para vocês aqui. São 5 fatores que podem interferir diretamente no salário dos profissionais aqui da região e talvez possa interferir no seu salário também, dependendo de onde você reside, dependendo de onde você trabalha. Esses fatores aqui, alguns desses fatores, eles se encaixam em qualquer lugar. E alguns fatores aqui são específicos de quem atende plano odontológico, tá?
Então eu vou explicar para vocês aqui, vou conversar com vocês a respeito de 5 fatores externos e um fator interno. Quando eu entrar aí no fator interno, vocês vão entender por que eu falei fator interno, por que eu dei essa nomenclatura, por que eu dei esse nome de fator interno. Vamos lá, pessoal, vamos começar falando aqui dos 5 fatores externos. Bom, pessoal, primeiro fator é qual a porcentagem que é repassada ao dentista. Lembrando o seguinte, pessoal, aqui esse vídeo é para conversar com vocês a respeito daquele recém-formado que vai trabalhar em consultórios ou clínicas e que vão receber por porcentagem. Eu não estou falando de salário fixo. Por que eu digo isso? Porque praticamente 100% dos consultórios e das clínicas aqui da região trabalham dessa maneira, com o esquema de porcentagem. Tem lugares aqui, principalmente aquelas clínicas grandes, que eu não posso citar nomes aqui, mas são aquelas clínicas grandes com diversos consultórios e que geralmente os famosos fazem propaganda dessas clínicas. Então eu não vou ficar aqui falando nomes, mas eu acredito que vocês vão entender. Essas clínicas, elas têm um dentista lá dentro que é responsável por fazer orçamento, e somente orçamento. Eles não fazem atendimento ao paciente, eles só fazem orçamento. O paciente vem, deita na cadeira, eles fazem o orçamento, entrega para o paciente, e quando o paciente deseja iniciar, ele vai iniciar com outros profissionais, e nunca com esse que está fazendo o orçamento, que a gente chama de orçamentista. Qual o problema do orçamentista? Imagine o seguinte, você estuda 5 anos, dedica 5 anos da sua vida, período integral, e quando você se forma, você vai trabalhar como orçamentista, você só vai fazer avaliação, você não vai atender seu paciente, né? Ou seja, você estudou para quê? Para ficar fazendo orçamento? Não tenho nada contra, tá? Tem pessoas que trabalham somente como orçamentista, e o orçamentista geralmente ele tem um salário fixo, mais uma porcentagem que ele ganha em cima de cada paciente que fecha o orçamento. Por exemplo, o salário dele ali é de, sei lá, 4, 5 mil reais. Então ele recebe 4, 5 mil reais certinho todos os meses, trabalha todos os dias, geralmente segunda, sexta, segunda, sábado, período integral, trabalha só fazendo orçamento. E a cada orçamento que o paciente que ele fecha, que o paciente resolve ele iniciar o tratamento, ele ganha, sei lá, 3%, 5%, 10% em cima daquele valor do orçamento, ou seja, ele ganha o salário fixo dele, mais esses a mais, né? Esses plus aí, esses a mais referente à porcentagem de cada orçamento. Então o que acontece? Eu nunca trabalharia como orçamentista, para mim não dá. Eu não estudei 5 anos da minha faculdade, período integral, acordando cedo e tarde, para me formar e trabalhar como orçamentista sem nem sequer fazendo aquilo que você praticou na faculdade. Mas enfim, não tenho nada contra, cada um sabe o que é melhor para si. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, é o seguinte, esse vídeo não é focado para quem tem salário fixo. Esse vídeo é focado para quem recebe por porcentagem, porque eu estou falando especificamente dos dentistas aqui da região. O título desse vídeo é, né, o quanto que o dentista aqui da região está ganhando, dentista recém-formado. Então, como praticamente 100% dos consultórios e clínicas aqui trabalham dessa maneira com esquema de porcentagem, eu não posso fazer de forma diferente. Então isso aqui é uma boa noção para vocês. E não é só aqui não, tá, pessoal? Tem muitos lugares que trabalham só dessa maneira também, com esquema de porcentagem. Mas vamos lá, vamos voltar aqui aos 5 fatores externos e ao fator interno. Bom, o primeiro fator externo, pessoal, é qual é a porcentagem que é repassada ao dentista. O que acontece? Aqui na região, o dentista ele costuma ganhar em torno aí de 25, 30, 35%. Eu não conheço nenhum lugar aqui que pague mais do que 35% para o recém-formado. E especialista geralmente ganha no mínimo 50%. Ele é especialista, não tem como ganhar a mesma porcentagem de um clínico, tá? Então o especialista vai ganhar no mínimo 50%, às vezes 60%, 70%, se ele for levar o material dele. Mas enfim, vai de cada local. Então o primeiro fator é esse, pessoal. Qual é a porcentagem que o profissional, que o recém-formado vai ganhar? Obviamente, quanto maior for a porcentagem, melhor será para ele, maior será o salário dele.
e quanto menor for essa porcentagem, menor será o salário dele. Segundo fator, pessoal, esse recém-formado, a clínica que ele vai trabalhar, qual é o esquema? Ele vai trabalhar atendendo somente planos. É aí onde eu falo para vocês, por que eu contei essa história lá atrás a respeito do plano odontológico? Porque aqui, praticamente 85 a 90% dos consultórios e clínicas atendem planos odontológicos. E atendem muitos planos. Eles nem são meio seletivos. Eles atendem tudo que é plano. Coloca lá 8, 10 tipos de plano odontológico e se demora até atende mais do que isso. E qual o problema disso? Quem atende por plano sabe que o repasse é muito baixo. Sabe que se for comparar o valor de um procedimento no plano e o valor de um procedimento no particular, a diferença é considerável. Então, como é que vai ser o esquema de atendimento? Esse recém-formado ele vai atender somente por plano, vai atender particular também, vai atender os dois. Obviamente que quando ele atende só plano, e tem lugares aqui que eles contratam um recém-formado para atender somente plano, tá? Nem libera para atendimento particular, somente plano. Tem lugares que vai atender plano e particular e raros são os lugares que vai atender somente particular. Aqui na clínica eu só atendo particular, não atendo plano odontológico nenhum, nem eu e nem ninguém da minha equipe. Então o que acontece? O dentista vai ter esse recém-formado, ele vai atender como? Em qual esquema? Plano em particular ou só particular, que é o caso mais raro. Se ele atender somente plano, cara, o salário dele vai cair consideravelmente, porque o repasse é baixo em relação ao particular. Se ele atende plano e particular, vai melhorar um pouco, porque ele tem um particular ali no meio que vai acabar ajudando ele, né? Vai acabar ajudando a dar uma alavancada no salário. E se ele atende somente particular, ótimo, ele vai ser muito melhor remunerado do que em relação àquele profissional que atende somente o plano ou ali o plano e particular. Então esse fator é um fator que interfere diretamente no salário do profissional. Terceiro fator, pessoal, disponibilidade de dias, ou seja, dias trabalhados. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho amigos aqui que eles simplesmente colocaram na cabeça que eles não querem trabalhar sexta-feira, não querem trabalhar nem sexta nem sábado. Se eu falar para vocês aqui o porquê, vocês vão rir de mim, como as pessoas... Enfim, não sei o que as pessoas vão pensar, mas eu tenho amigos aqui que não querem trabalhar sexta-feira porque quinta-feira quer ir para balada, quer ir para show e não quer acordar cedo na sexta-feira para trabalhar e quer descansar. Enfim, cabeça de cada um. Então, a quantidade de dias que você trabalha vai também interferir diretamente no seu salário. Por quê? Quanto mais dias você trabalha, consequentemente mais você vai produzir, consequentemente mais você vai ganhar. Aquela pessoa que trabalha de segunda a sábado provavelmente vai ganhar mais do que aquela pessoa que trabalha de segunda a sexta. Lembrando que eu falei provavelmente, não estou afirmando. Porque é o seguinte, aqui eu estou conversando sobre vários fatores. Se aquela pessoa que trabalha de segunda a sábado ganha 25%, e for comparar com uma pessoa que trabalha de segunda a sexta e essa ganha 35%, provavelmente ou vai se equiparar o salário ou essa pessoa que trabalha de segunda a sexta vai ganhar mais do que trabalha de segunda a sábado. Por quê? Porque a porcentagem é maior. Então, eu estou falando para vocês, pessoal, provavelmente essa pessoa que trabalha mais vai ganhar mais, tá? Não estou afirmando, estou falando provavelmente. Então, a quantidade de dias que você trabalha também interfere diretamente no seu salário. Bacana? Então, eu falei para vocês aí 3 fatores. Vamos para o quarto fator. Horas trabalhadas. Quanto mais cedo você chega, né? Quanto mais cedo você pega no trabalho, você inicia os seus atendimentos e quanto mais tarde você larga, provavelmente mais você vai ganhar, porque você vai ter mais tempo para poder produzir. Então, é diretamente proporcional. Quanto mais tempo você tem, quanto mais você se dedica, mais você ganha, tá? Então, o quarto fator, horas trabalhadas, também interfere diretamente ali no seu salário. Por que eu quis colocar aqui dias e horas, tá? Coloquei esses 2 fatores aqui. Galera, eu acho o seguinte, eu vou tirar por mim, tá? Eu, quando eu me formei, eu tinha sangue nos olhos. Eu queria ser o primeiro a chegar, como eu fui diversas vezes o primeiro a chegar na clínica e o último a sair. Cansei de chegar lá muito cedo,
sair de lá muito tarde, chegar antes de todo mundo e sair depois de todo mundo. Cansei de fazer isso. Eu, quando me formei, eu coloquei metas para mim e eu fui conquistando todas essas metas. Até hoje eu tenho metas na minha vida. Eu tenho metas para daqui 6 meses, eu tenho metas para daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Eu tenho metas e tudo muito bem anotado, tá? Porque se eu não bater minha meta, eu não sossego. Então eu tenho ali para mim como obrigação bater a minha meta. Aí aquilo vai de cada um querer ter meta, né? Impor metas e correr atrás para poder bater, tá? Mas é aquilo, é pessoal de cada um pensa de uma maneira, cada um vai agir de uma forma, né, que acha melhor para si. Então, é aquilo, quanto mais você trabalhar, quanto mais dias você se dedicar, quanto mais horas de trabalho você se dedicar, mais você vai ganhar. E quinto e último fator, que é quantidade de pacientes, o fluxo de pacientes que a clínica ou o consultório que você vai trabalhar tem. Por que eu digo isso? Não adianta nada você ir para lá todos os dias, de segunda a sábado, chegar lá muito cedo, sair de lá muito tarde e não ter paciente para atender. O que adianta? Então, a quantidade de pacientes ali que estão disponíveis para você atender também vai interferir diretamente no seu salário. Você não pode trabalhar num lugar que não tenha paciente. Você tem conta para pagar. Se você não tiver paciente, como é que você vai atender? E se você não atender, como é que você vai ganhar? Então, você precisa de uma quantidade de pacientes considerável para poder preencher a sua agenda todos os dias, para você poder ganhar mais, né? Para você atender, trabalhar mais e ganhar mais. Então, esses são os 5 fatores externos. E agora eu vou falar para vocês o fator interno. Por que é fator interno, pessoal? O fator interno aqui que eu coloquei é a habilidade manual. Lembra que eu falei com vocês que o título desse vídeo aqui é quanto um recém-formado, né, ganha aqui na minha cidade? O que acontece com o recém-formado, pessoal? O recém-formado ele ainda não tem muita destreza manual. O recém-formado ele acabou de sair da faculdade, né, ele está fresquinho ali com todos os procedimentos, todas as técnicas, tudo certinho, as etapas, mas ele ainda não pegou mão, né? A gente costuma falar isso, pegar mão, pegar prática. O recém-formado ele sai da faculdade fazendo tudo muito devagar. Então, ele precisa, durante a prática, ir aprimorando suas técnicas e, consequentemente, ir fazendo os procedimentos mais rápidos. Eu não estou falando o seguinte, vou fazer o procedimento mais rápido, vou fazer mal feito. Não. Você tem que fazer o procedimento bem feito, mas quanto menor for o tempo que você vai levar para poder fazer um procedimento bem feito, melhor será para você. Então o recém-formado, quando ele acaba de sair da faculdade, ele está fazendo tudo muito devagar ainda, ele ainda não tem muita noção das coisas. Porque aqui fora, o mercado de trabalho aqui fora, ele é completamente diferente do que você está atendendo lá na faculdade. Completamente diferente, não tem nem comparação, tá? Aqui é tudo muito rápido. Principalmente dependendo da clínica que você vai trabalhar. Às vezes você vai chegar lá para trabalhar, tem paciente de meia hora para você atender. Quando que na faculdade você vai ter paciente de meia hora? Às vezes você fica 2, 3 horas com um paciente só. Você vai lá para aquele dia, para a clínica e passa a aula inteira, né? A clínica inteira atendendo um paciente, às vezes 2. E mesmo assim você ainda atende 2 dias para ir embora. Tem gente que é assim, né? Eu tinha dias que eu era assim, eu ia para a clínica doidinho para poder acabar logo e ir embora para casa. Tinha dias que eu não estava afim, né? Como todo mundo tem. Tem dia que você não está afim e você não quer. Mas tem que ir, não tem jeito, você não vai levar falta. Então o que acontece, pessoal? Quanto mais habilidade você tem, né? Conforme mais você vai praticando, maior será a sua habilidade, consequentemente mais rápido você vai conseguir fazer os procedimentos. E por que eu falei habilidade como fator interno? Porque é algo seu. É algo que você vai ter que praticar, é interno do seu corpo. Os outros fatores que eu conversei com vocês, os fatores externos, são os fatores que vai depender do que está à sua volta. E não vai depender diretamente ali de você. Vai depender de outras coisas, né? Vai depender do universo, digamos assim. Então, esses são os fatores que eu queria conversar com vocês, tá? E agora, pessoal, acho que é a parte que as pessoas mais querem saber, né? Mais têm curiosidade de saber, que é quanto é valor, né? As pessoas gostam muito de saber valores. Bom, pessoal,
Talvez vocês possam se assustar um pouquinho com os valores que eu vou falar para vocês, mas infelizmente é uma realidade aqui da minha cidade. Por que eu digo isso? Foi como eu falei, muitos locais aqui, tá? Praticamente 100% dos lugares aqui atendem plano odontológico. Infelizmente é assim que funciona. Plano odontológico, quem sabe, né, quem atende plano sabe que o repasse é muito baixo. E dependendo do plano, o repasse é absurdamente baixo. E aqui os dentistas atendem muito. E geralmente o recém-formado ele não vai conseguir trabalhar diretamente assim numa clínica que só faça atendimentos particulares. Geralmente as clínicas que fazem atendimentos particulares são as clínicas maiores aqui. E aqui tem muita clínica popular também, clínica popular e que ainda atende plano odontológico. Mas enfim, faz parte, tem em todo lugar. Então esses recém-formados, infelizmente, eles iniciam, né, os seus atendimentos, iniciam no mercado de trabalho, trabalhando exatamente nesses lugares. Eu digo isso porque eu passei por isso. Eu acho que eu nunca falei nesse vídeo, eu acho que eu nunca falei aqui no canal a respeito desse assunto, que eu vou falar de forma bem rápida aqui para vocês e que eu ainda vou fazer um vídeo lá na frente falando disso. Quando eu me mudei para cá, eu não nasci aqui, eu me mudei para cá. E quando eu me mudei para cá, eu tinha alguns anos de formado, eu tinha acabado de falir a primeira clínica que eu abri, exatamente. Isso aí é outro vídeo que eu vou falar para vocês também. Acho que eu nunca falei isso aqui no canal, que a primeira clínica que eu abri, ela faliu, ela quebrou. E eu resolvi vir para cá, com a cara e com a coragem. Bati na porta de muitas clínicas aqui pedindo emprego, entregando currículo, tá, pessoal? Eu passei por isso aqui no início. Tomei muitos nãos, nossa, só eu sei o quantos nãos eu levei na cara, só eu sei quantas vezes eu chegava lá na clínica poder pedir emprego, né, poder pedir um espacinho, um tempinho, pelo menos um dia na semana para poder atender, para começar a ganhar meu dinheirinho. E às vezes o dentista não queria nem me atender, às vezes o dentista não estava lá, enfim. Tomei muitos nãos, mas faz parte. Na nossa vida a gente passa por dificuldades e as dificuldades elas servem para deixar a gente mais forte, né? Assim que funciona. Tanto é que hoje eu tenho a minha clínica, graças a Deus, está muito bem estabilizada, estou abrindo um outro consultório, estou me aventurando aí em outras coisas também. Então hoje, graças a Deus, eu estou muito bem e justamente por conta dessas situações difíceis que eu passei na vida, que eu acho que eu dou mais valor e que me fez ser forte, né, para poder ultrapassar as barreiras e conquistar o que eu conquistei. Mas enfim, pessoal, não vou falar muito não, porque esse aqui é um assunto para um outro vídeo. Então, como eu já passei por isso, quando eu comecei a trabalhar aqui, que eu pedi emprego, aqueles que me aceitaram, foi exatamente assim. Eu trabalhei por plano, eu atendi por plano, atendi em lugares que me pagavam 25%, atendi em lugares que me pagavam 30% e atendi em lugares que me pagavam 35%, tá? Mais do que isso, eu não conheço, nunca atendi em lugares que me pagavam mais de 35% e não conheço pessoas que recebem mais de 35%, digo recém-formados, tá? Então, talvez vocês possam se assustar um pouco por conta disso, porque o recém-formado, quando ele começar a trabalhar, ele vai direto para essas clínicas de plano odontológico, vai ganhar pouco, é assim que funciona, infelizmente. Então, como é que eu fiz, pessoal, para poder saber quanto é que o dentista está ganhando aqui hoje? Porque, como eu falei, eu não atendo plano odontológico aqui, só particular. Então, eu estou meio por fora, quer dizer, eu estava meio por fora de como está o mercado, né, de quantos dentistas estão ganhando, aqueles que atendem por plano odontológico. Então, eu conversei com uma galera, né, teve uma reunião esses dias aqui na região que juntaram alguns dentistas e tal. E a gente vai mantendo contato também com o pessoal, a gente tem o nosso grupo no WhatsApp aqui, que a gente vai trocando uma ideia. E papo vai, papo vem, pega informação dali, pega informação daqui, conversa com um ali, conversa com um aqui. Então eu acabei conversando com bastante dentistas, muitos deles recém-formados, recém-chegados aqui na cidade. E conversa com um, conversa com o outro, eu acabei que tirei uma média, pessoal. E obviamente que também é o seguinte, durante a conversa, eu perguntava quanto tempo tinha, né, que esse dentista estava formado. Então o que eu pude chegar aqui através dos meus cálculos, galera? Não se assustem, tá? Isso aqui é o que está acontecendo na minha cidade. Talvez na cidade que você mora seja completamente diferente disso, mas é uma realidade daqui.
Então, os dentistas, pessoal, que trabalham, né, que estão formados aí até 1 ano, eles estão tirando em média, tá, pessoal? Isso aqui pode variar para cima ou pode variar para baixo, que é pior ainda. Então, o dentista que está formado aí até 1 ano, até 12 meses, ele está recebendo em média R$ 2.500. Exatamente isso, pessoal. Infelizmente, está recebendo aí, às vezes, não é nem o valor da mensalidade que ele pagou. E os dentistas que estão formados há mais de 1 ano, aí você coloca 2, 3, 4, mas dentistas que não têm especialização, tá? Estão ganhando em torno aí de R$ 4.600. Então, a média pode ser para mais ou pode ser para menos. Mas é uma realidade que está acontecendo aqui, pessoal, na cidade onde eu moro. Talvez para algumas pessoas, na verdade para a grande maioria das pessoas, né? Para você que está aí assistindo esse vídeo, talvez possa ser um baque para você. Mas é aquilo, pessoal. A odontologia, infelizmente, tem lugares que você vai receber mais, tem lugares que você vai receber menos. O que você não pode é se contentar em ficar num lugar que você está recebendo pouco. Tem sempre que buscar lugares melhores e aquilo lá na frente, abrir o seu consultório, abrir a sua clínica, que aí sim o negócio fica interessante. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você aí que já está formado, tá? Até 1 ano ou mais de 1 ano, deixa aqui nos comentários a cidade que você mora, cidade e estado que você mora, e coloca qual é a média salarial aí do pessoal, para eu poder saber, né, como é que tá mais ou menos a média salarial aí dos outros estados e dos outros municípios. Isso é muito bacana a gente manter essa interação aqui. Bacana, pessoal? Então eu conto com vocês aí, só deixar nos comentários. E qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeo, só deixar nos comentários também. E uma coisa, pessoal, que eu vou pedir para vocês, se inscrevam no canal. É extremamente importante, né, você se inscrever no canal, porque é aquilo. Quanto mais pessoas inscritas, né, quanto mais pessoas eu vejo ali que estão se inscrevendo no canal, que estão curtindo o vídeo, mais me motiva a continuar fazendo vídeo para vocês, né, continuar fazendo vídeos para vocês a respeito da odontologia. Tá bom, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí. Até o próximo vídeo e valeu!